Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudos Bíblicos e Persas. Neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, que fecha a série de livros do Novo Testamento, é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia. A obra de João de Patmos não é o único Apocalipse, mas o gênero apocalíptico recebeu este nome devido ao seu Apocalipse, que foi o primeiro livro da tradição judaica e cristã a se apresentar explicitamente como uma apocalipsis, ou seja, revelação. Rico em visões e simbolismo, o Apocalipse também tem características de profecia, e João de Patmos, para além de um visionário apocalíptico, pode ser considerado um profeta cristão. O Apocalipse de João suscita diversas interpretações desde a antiguidade. Foi um texto muito influente ao longo da história e ainda hoje permanece sendo atualizado de acordo com novas conjunturas sociais e políticas. Essa pequena análise histórica tem por objetivo apresentar algumas prováveis referências e sentidos originais do texto, pretendendo mostrar algumas nuances da interpretação histórica do Apocalipse. As cartas de João de Patmos às igrejas das cidades da Ásia Menor, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, revela algumas das principais problemáticas desenvolvidas ao longo do livro. Nela, João cita práticas que considerava repulsivas, recorrendo a alguns personagens que eram sinônimos de idolatria. A doutrina de Balaão, em Apocalipse 2,14, a doutrinas do Nicolaítas, em Apocalipse 2,15, Jezabel, em Apocalipse 2,20, e a referência aos da sinagoga de Satanás, em Apocalipse 3,9. É sabido que a preocupação central de João de Patmos era o culto imperial, que pregava a divinação e adoração de imperadores romanos. Este culto, juntamente com outras práticas pagãs, permeava o comércio da sociedade da sua época. As práticas idólatras às quais João se refere certamente estão relacionadas a essa mistura, pois o sincretismo religioso e a idolatria não só tentavam a nascente igreja cristã, como também criavam raízes dentro da própria comunidade de fé. Devido à inevitável separação entre culto imperial e comércio, João de Patmos recomendou que os judeus e cristãos autênticos cortassem suas relações com Roma. Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices de seus pecados e atingidos por suas pragas. Apocalipse 18:4. Na prática, isso significaria se expor à vulnerabilidade econômica e social, um sacrifício que seria recompensado pelo próprio Jesus Cristo, como expressa João de Patmos as cartas às 7 igrejas. A estrutura literária do Apocalipse de João é definida a partir do capítulo 5, pelos 7 selos de um livro que somente o Cordeiro, como que imolado, em Apocalipse 5:6, que é uma clara referência a Jesus Cristo, é capaz de romper. São desses selos que derivam as 7 trombetas e as 7 taças, trazendo uma série de visões e acontecimentos escatológicos de julgamento e salvação ao longo do livro. No capítulo 4, uma corte celestial é apresentada com tronos e 24 anciãos, que prestam adoração e culto a Deus. No artigo O Culto Imperial e o Apocalipse de João, os professores José Adriano Filho e Paulo Augusto de Souza Nogueira demonstram como João de Patmos adapta e inverte os motivos do culto imperial romano nos capítulos 4 e 5 de seu Apocalipse. O profeta João refuta com violência o culto ao governante por meio de críticas e de associações imagéticas negativas, e ao mesmo tempo adapta elementos do culto ao governante oriental para representar a corte celeste, a veneração de Deus e do Cordeiro. Orações, cânticos, anciões com coroas que são lançadas diante do trono em sinal de adoração e honra ao Cordeiro são alguns elementos que encontram paralelos também na veneração do imperador. Depois de alertar as 7 igrejas sobre a idolatria dos que se envolviam com práticas pagãs e fazer dura crítica ao culto do governante, João de Patmos aponta o único digno de receber adoração, o Cordeiro. Os capítulos 12 a 18 do Apocalipse de João apresentam traços mais marcantes das condições sociais e econômicas vivenciadas
por João de Patmos e seus leitores. As visões desses capítulos fornecem informações mais detalhadas dos conflitos já apontados pelo autor nas suas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Judeus e cristãos vivendo num cenário de práticas idólatras sobre um império cuja capital é comparada à antiga Babilônia, ferrenha opressora histórica dos judeus. O início do capítulo 12 traz um resumo da trajetória do Messias. Ele é o filho da mulher grávida que é perseguida pelo dragão, identificado no texto como Satanás e expulso do céu por Miguel no combate escatológico. A mulher pode ser facilmente identificada com Maria, mas também pode simbolizar a igreja em uma situação de perseguição. É certo que houve perseguição contra a nascente igreja cristã. No entanto, é preciso ter cuidado ao estabelecer a dimensão da perseguição no contexto do Apocalipse de João. O fato de Antipas ser o único mártir citado pelo nome no Apocalipse sugere que a perseguição letal pode ter acontecido, mas ainda não era comum para os cristãos da Ásia Menor. Embora suponha que a grande perseguição vá logo ocorrer, João não crê que ela afetará todos os cristãos do mesmo modo, pois ele diz: Eis que o diabo vai lançar alguns entre vós na prisão. Mostra-te fiel até a morte. O poderio romano assume finalmente um caráter monstruoso a partir do capítulo 13 do Apocalipse. O dragão, que transmite seu poder a uma besta que sobe do mar, e a segunda besta que surge da terra podem ser entendidos como uma caricatura da Trindade, Deus, Filho e o Espírito Santo. No entanto, as bestas podem ser facilmente identificadas, respectivamente, como o Império Romano, ou o Imperador, e o sacerdócio do culto imperial. A segunda besta é responsável por estabelecer um cenário de adoração ao primeiro monstro, o que mostra uma tentativa de legitimar o seu poder. João de Patmos apresenta um contraste entre a autoridade de Deus e do Cordeiro, baseada nas ações de Jesus como Redentor, e a autoridade do dragão e do monstro, baseadas na força, violência e engano. Devido ao trauma histórico de 587 a.C., quando a Babilônia arrasou Judá e destruiu o templo dos judeus, formou-se uma tradição literária de crítica à cidade entre os profetas, que mais tarde seria adotada por autores apocalípticos, entre eles João, que dela se apropria e reformula em Apocalipse 17 e 18. Em 70 d.C., Roma destruiu o segundo templo, mas Babilônia continuou como símbolo do arqui-inimigo, desta vez servindo como analogia para Roma, como também registram os livros de 4º Esdras e 2º Baruque. Em Apocalipse 11:8, a grande cidade é chamada de Sodoma e Egito. Daí em diante, Roma recebe vários epítetos como Babilônia, além de uma comparação implícita com Tiro, cidade condenada pelo profeta Isaías e também pelo profeta Ezequiel, pelo orgulho causado pelo sucesso econômico e idolatria. A questão comercial torna-se evidente na descrição da queda da Babilônia em Apocalipse 18, pois mercadores e marinheiros lamentam a queda da cidade por causa das oportunidades de enriquecimento que proporcionava. Nesse momento, pode-se perceber novamente a interação entre comércio, culto e idolatria que tanto incomodava João de Patmos. O contraste entre Roma, Babilônia e a Nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21 revelam alguns anseios de João de Patmos por uma sociedade justa e igualitária, possível por meio da intervenção divina na história. O profeta Isaías e João de Patmos escreveram a respeito de um glorioso futuro, e ambos consideravam presente uma mistura de idolatria, exploração militar e injustiça econômica. Apesar das dificuldades daquele presente, a mensagem do Apocalipse de João para seus leitores é de que, embora não se envolver com o culto imperial tivesse os seus custos sociais e econômicos, eles podiam ter certeza de que participariam do culto a Deus e teriam cidadania plena na Nova Jerusalém.
Diferente da maioria dos livros da literatura apocalíptica, o Apocalipse de João não utiliza um pseudônimo. O que é disputado é a identificação de João de Patmos com o apóstolo João, a quem a antiga tradição da Igreja atribui o quarto evangelho e o Apocalipse. Estudiosos sugerem que não se trata do apóstolo, mas de um profeta desconhecido e itinerante que estava familiarizado com as igrejas da Ásia Menor, pois seu conhecimento das circunstâncias locais nas 7 comunidades sugere que ele visitava ou que de algum modo relacionava-se pessoalmente com membros daquelas igrejas. A última década do século I, quando o Império Romano estava sob o governo de Domiciano, de 81 a 96 d.C., é sugerida tanto por autores da Igreja primitiva, como Irineu e Vitorino, quanto por estudiosos modernos, como a data de composição do Apocalipse de João. Há quem argumente também por uma data no fim do reinado de Nero, nos contextos da revolta judaica em Jerusalém e da Guerra Civil em Roma, de 66 a 70 d.C. Há que se considerar a presença de pelo menos 3 gêneros literários principais no Apocalipse de João: carta, profecia e apocalíptica. No entanto, embora o gênero carta tenha sido comum a cristãos importantes do período, como o apóstolo Paulo, o conteúdo dos capítulos 4 a 22 do Apocalipse de João se difere em forma e estilo das cartas do Novo Testamento. Teologicamente falando, as linhas interpretativas mais populares para o Apocalipse de João são 4: a preterista, a futurista, a espiritualista ou idealista e a historicista. Basicamente, elas se diferem na proposta hermenêutica, ou seja, como interpretar o livro, indo desde a sugestão de que o Apocalipse se refere somente a fatos de sua própria época, até a percepção de que é um livro que contém profecias não cumpridas e que devem ser interpretadas literalmente. Espero que tenha gostado do conteúdo. Até a próxima.